A paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um momento Palavra de Luz e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo falando sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar do segundo mandamento. Falamos do primeiro mandamento do Senhor, que é não terás outros deuses diante de mim. E hoje o segundo mandamento vai nos falar sobre não fazer nenhuma imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao versículo de número 6, que nos diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós percebemos que Deus, como nós falamos no vídeo anterior desse estudo dos 10 mandamentos, que Deus tirou o povo lá do Egito. E agora esse povo estava livre e eles precisavam de uma lei, eles precisavam de uma orientação. Afinal, eles passaram muitos anos lá sendo escravos no Egito e Deus não queria que eles fizessem da mesma forma que os egípcios faziam. Sabemos que os egípcios serviam a vários deuses. E Deus, quando chamou o seu povo, Deus chamou o seu povo para ser exclusivo para Ele. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós vemos aqui que o segundo mandamento é não fazer imagem de escultura, não fazer imagem de nenhuma coisa que há no céu ou na terra, e nem se ajoelhar diante dos ídolos. Sabemos que um ídolo não é somente uma imagem, mas muitas das vezes um ídolo pode ser um cantor, até mesmo no meio evangélico. Existem pessoas que idolatram pastores, cantores, até mesmo a sua denominação. Coloca à frente de Deus. E Deus, Ele deseja a adoração exclusiva. Às vezes as pessoas adoram, fazem de um ídolo um objeto, dinheiro, um carro, uma casa, enfim. Falar de ídolos, estamos falando de algo que serve para veneração. E somente Deus deve ser venerado. Somente Deus deve ser adorado. Devemos nos render diante do Senhor. E quando falamos de ídolos, estamos falando de não apenas de um gesto, mas estamos falando de algo que está impregnado no coração. Porque o nosso coração, ele precisa estar voltado somente para o Senhor. Deus, ele deve estar dentro de nós, no nosso coração. A nossa vida tem que estar voltada primeiramente para o Senhor. Como nos diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, do versículo 33. Ele nos diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes colocamos outras coisas no lugar de Deus. Isso é um ídolo. E Deus, ele não se agrada disso. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender nesse estudo é: não se deve fazer imagens de Deus, entre aspas, pois ninguém jamais ouviu, e torna-se uma mera especulação. Deus, ele é espírito. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 4, no versículo 23 e 24. Vamos estar abrindo aí a Bíblia?
Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a Bíblia vai nos falar que ninguém jamais viu a Deus. Então, existem pessoas que fazem uma imagem dizendo que aquilo é Deus, que aquela imagem é Deus, que deve ser venerada. E nós observamos que a palavra de Deus nos diz que Deus ele é espírito. Deus, ele não, a gente não precisa, né, de um objeto, vamos colocar aqui como se fosse esse objeto. Deus não precisa de um objeto para a gente olhar para aquele objeto, a gente como um ato de veneração. Deus não precisa. Deus ele quer ser adorado aqui, na nossa mente, no nosso coração, de dentro. A gente não precisa de nenhum amuleto. Isso chama-se superstições. E às vezes até mesmo no meio evangélico existem muitas superstições. E podemos observar que a gente não precisa disso. A gente precisa ter um coração voltado para o Senhor. Não devemos nos ajoelhar, venerar nenhum objeto, porque Deus ele quer ser adorado exclusivamente. Deus quer adoração exclusiva. Bem-aventurados os que não ouviram, mas creem nele. Lá em João capítulo 20, versículo 29, vai nos falar de um discípulo chamado Tomé. Jesus havia ressuscitado. E Tomé estava com dificuldade de crer que Jesus realmente tinha ressuscitado. E ele queria ver Jesus. Ele queria tocar nas mãos de Jesus para ter certeza. E aí Jesus disse para ele que bem-aventurados que não viram, mas creram. Em João capítulo 20, versículo 29. Vou ler o versículo 28, quando Jesus se apresenta para Tomé, que estava incrédulo. Jesus se apresenta para Tomé. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Que nós possamos crer que o Senhor ele vive, que ele reina, que ele está agindo sobre nossas vidas. Então nós não precisamos de fazer imagem, não precisamos de nenhum objeto para veneração. Algumas pessoas até falam assim, mas eu tenho esse objeto aqui dentro de casa, mas eu não adoro. A questão é que aquele objeto, ele foi feito com o objetivo de adoração. E Deus está dizendo bem claro na sua palavra, para não fazer imagem de nenhuma coisa, nem que há no céu, primeiro que nós não sabemos como é o céu, e nem o que tem na terra, e nem se ajoelhar diante de ídolos. Existem pessoas que, quando vê o seu cantor, desmaia. Isso é idolatria. Deus não se agrada disso. Que nós possamos meditar nessa palavra e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja adorado pelo aquilo que Ele é e não através de um objeto que nada pode fazer. A Bíblia chega a dizer no Salmo 115, olha só, Salmo 115,
Olha o que diz a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou falando não é opinião minha. Não é opinião de pessoas. Mas é a palavra de Deus que está falando para nós. Salmo 115 vai nos falar a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. E eu quero terminar esse vídeo para não ficar muito longo. Outro dia a gente vai estar dando continuidade. Terminar lendo esse salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Olha só o que está escrito aqui. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem, e todos os que confiam neles. Eu li do verso 1 ao verso 8, Salmo 115. Que possamos meditar nessa palavra. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Por isso, ele não deve ser comparado a ídolos, a imagens, porque a Bíblia está dizendo: tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Sabemos que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus que criou os céus e a terra, e é aquele que tem todo o poder. A ele seja dada a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe você. Isso foi mais um momento, Palavra de Luz, e até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem e que Deus seja glorificado em nossas vidas.